Fala, my friends! Hoje eu vim falar um pouco para você sobre os equipamentos de aerografia. Meu nome é Igor Gosling, bem-vindos à Claytrix. Bom, e para a gente começar, o que é um aerógrafo? O aerógrafo nada mais é que uma caneta de pintura. Ele tem a mesma função daqueles sprays em latinha, aquele bico de spray, só que aqui você tem muito mais precisão. E basicamente nós temos dois tipos de aerógrafo, tá? Vamos a eles. E quando a gente fala de tipo de aerógrafo, é tipo de mistura. O que seria a mistura do aerógrafo? É o ar e a tinta, são só esses dois elementos que trabalham dentro da caneta. Tá? Nós temos dois tipos, o de mistura externa e o de mistura interna. Eu vou te explicar melhor o que é isso. No aerógrafo de mistura externa, o ar e a tinta se misturam fora do aerógrafo. Cada um tem um duto de passagem individual e eles só se encontram no bico do aerógrafo, do lado de fora. Aqui um exemplo desse tipo de aerógrafo. Já no aerógrafo de mistura interna, o ar e a tinta se misturam dentro da caneta do aerógrafo, o que faz com que eles saiam juntos na ponta do aerógrafo. Assim você tem muito mais controle da quantidade de tinta e muito mais precisão na sua pintura. E dentro desses dois tipos de aerógrafo nós temos algumas variações. Um seria de ação simples, tá? E a ação simples é quando você tem apenas um funcionamento do gatilho, ou seja, quando você aperta o gatilho, você libera ar e tinta ao mesmo tempo. Veja na prática, ao acionar o gatilho do aerógrafo, ele já solta o ar e a tinta, assim como um spray. E tem o de ação dupla, que quando você aperta o gatilho, ele sai apenas o ar. E ele tem uma segunda ação, que quando você começa a puxar para trás o gatilho, ele começa a liberar a tinta gradativamente. Perceba o movimento da agulha do aerógrafo. É ela que faz o trabalho de liberar a tinta gradualmente. Então, quando você pressiona e movimenta o gatilho, a tinta é liberada de acordo com o movimento da agulha. E por último, nós temos a variação de alimentação do aerógrafo, tá? Onde você vai colocar a tinta? Nós temos duas variações aqui também. Nós temos o aerógrafo de alimentação por sucção, ou seja, quando o ar passa pela caneta, ele suga a tinta para sair lá no bico do aerógrafo, tá? E a gente tem a alimentação por gravidade, ou seja, normalmente o copinho é em cima, normalmente não, sempre o copinho vai ser em cima e quem faz esse trabalho de empurrar a tinta para o bico do aerógrafo é a própria gravidade, tá? E o que é melhor, o que é pior, na verdade depende do que você quer fazer na sua pintura, tá? Todo aerógrafo de sucção, ele precisa de uma pressão maior de saída de ar, ou seja, o compressor tem que estar com a pressão um pouco mais alta, porque a tinta precisa ser sugada. Aqui não, no caso do aerógrafo de alimentação por gravidade, a própria gravidade faz o trabalho de colocar a tinta no lugar onde ela deve estar. Então você precisa de pouca pressão para isso. Logo, você consegue detalhes bem mais refinados e bem mais precisos. Tá? Então, vai pintar uma quantidade grande de tinta, pode usar um de sucção tranquilamente. Vai fazer detalhe minucioso, usa alimentação por gravidade. Vamos conhecer então as partes de um aerógrafo. Primeiro a gente tem o corpo do aerógrafo, onde fica acoplado o copo, agulha, válvula, porca limitadora da agulha, o cabo, porca da pinça, mola da pinça,
a pinça, suporte da pinça, conector do cabo, alavanca do gatilho, gatilho, tampa do copo, capa, porca do bico, bico e, por fim, o protetor da agulha. E para o seu aerógrafo funcionar, você precisa de um compressor. Existem dois tipos de compressores para esse trabalho. O compressor de ar comprimido, onde tem um cilindro onde o ar é armazenado para que ele possa fluir numa pressão constante. E a gente também tem os compressores mais simples, que são de ar bombeado. É um motorzinho mecânico como esse aqui, e o ar ele é constantemente bombeado. Tá? Qual que é a diferença de um para outro? É muito pouca. Na verdade, quando há um compressor de cilindro, como esse que você está vendo aí, o ar ele é pressurizado numa câmara, num cilindro, e a partir do momento que você vai utilizando o aerógrafo, o ar sai numa pressão extremamente constante, esse ar que está armazenado nesse cilindro. Depois que o cilindro começa a perder pressão, o motor automaticamente alimenta o cilindro novamente. E o compressor que a gente vai trabalhar aqui é esse de ar mecânico, Ele foi criado, desenvolvido especificamente para aerografia. É um compressor pequeno, extremamente silencioso, tá? Você pode trabalhar aí dentro do seu quarto, lá que não vai dar problema nenhum de mulher gritando, que não está conseguindo ouvir a novela, etc. Ele é bem silencioso, ele vem com um medidor de pressão e também, muito importante, ele vem com um filtro de umidade. Tá? O que seria isso? Durante o seu trabalho de pintura com o aerógrafo, se o ambiente que você estiver ele for muito úmido, porque vai variar da cidade que você mora, do local que você está trabalhando com a aerografia, se a umidade do ar for muito alta, esse ar que o compressor está puxando, ele pode condensar essa umidade dentro da mangueira, o que vai acarretar que o seu aerógrafo vai cuspir, além de ar e tinta, vai começar a cuspir água. Isso pode danificar demais a sua pintura. Tá? Para isso, existem os filtros de umidade. Esse compressorzinho aqui já tem um para segurar bem essa questão da umidade aí, tá? Mas a gente tem outros equipamentos aí que podem também te ajudar nessa questão. E para conectar seu aerógrafo ao compressor, você precisa da mangueira. Não são todos os modelos que vêm com a mangueira, tá? Muitas vezes você vai precisar comprar a mangueira separadamente. E aí vai a dica, fica atento ao tipo de rosca, tá? Também não é toda mangueira que se encaixa em qualquer modelo de aerógrafo não. Então pesquisa isso antes, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de surpresa aí. E vamos aprender a montar os equipamentos. Primeiro você deve colocar o adaptador do compressor, caso seja necessário. Depois você vai enroscar uma das extremidades da mangueira no adaptador. E finalmente, a outra extremidade da mangueira você coloca na rosca do seu aerógrafo. Lembrando de sempre apertar com uma certa pressão para que o ar não escape por onde não deve. E é isso, extremamente simples, você está pronto para começar a pintura. E para começar seu trabalho, você deve segurar o aerógrafo assim como uma caneta, mantendo seu indicador no gatilho. Mas isso não é uma regra. O importante aqui é você manter seu indicador confortável para deixar livre o movimento do gatilho. Então vamos ver a coisa funcionando. Perceba que eu começo bem fraquinho, puxando pouco o gatilho e vou puxando cada vez mais, liberando mais tinta.
O que define a quantidade de tinta que sai é o quanto você puxa o gatilho. Mas o que define a espessura do traço é a proximidade do aerógrafo em relação à superfície que você está pintando. Daí para frente é muito treinamento para que você tenha cada vez mais controle do aerógrafo. Existem também alguns materiais auxiliares super simples, mas que fazem uma grande diferença para te ajudar na hora da sua pintura. Lembra que eu falei sobre o problema da umidade do ar? Pois é, se o seu compressor não possui um filtro de umidade, este é um tipo de filtro para você conectar no aerógrafo. Ele resolve o problema da mesma maneira e não atrapalha seus movimentos de pintura. Veja aqui como ele é conectado à caneta. Outra coisa extremamente útil é o suporte para aerógrafos. Muitas vezes durante o processo de pintura você precisa largar a caneta. E para não derramar tinta para todo lado, é importante que você tenha um suporte para o seu aerógrafo. Esse modelo aí cabe em vários tipos de aerógrafos diferentes. Bom, então vamos recapitular o que você vai precisar para ingressar no universo da aerografia. Um compressor, um adaptador de mangueira, se necessário, a mangueira, o aerógrafo, um filtro de umidade, caso o seu compressor não possua, e um suporte para o seu aerógrafo. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. Acompanhe também o nosso trabalho na nossa página no Facebook. Tá? O meu nome é Igor Gosling. Até a próxima!